Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia! Saudações corintianas, não é? Como diria o nosso companheiro Neto, que fase tá o Coringão, hein, rapaz? Ontem campeão paulista após o empate com o Palmeiras em 0-0. E aí eu quero abraçar toda a nação corintiana, né? E aqui, ó, chega pertinho aqui, seu Nindo Black. Olha só, vira aqui, Cássio. Camisona do Corinthians, hein? Alô, Black, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, telespectador da TVI. Estamos aqui nessa sexta-feira. Sextou, né, Marcelo? Sextou com o título do Corinthians ontem, na quinta-feira. Corinthians que precisava apenas de um empate, teve competência para empatar, porque aquilo que o Hugo fez é competência, defender um pênalti, é competência, não é sorte não. É estudar o adversário e tá vivendo um bom momento como ele está, defender o pênalti que salvou a ida para os pênaltis, uma prorrogação de um jogo, Marcelo. É isso aí, então já começando aqui falando do Corinthians, campeão paulista 2025, é o que você fala sempre, né? Em decisão de 2 jogos, quem não ganha em casa fica complicado a reverter fora, não é isso? Totalmente complicado, Marcelo. Claro que cada jogo é uma história, você pode perder aqui na sua casa e vencer na casa do adversário. Mas a lógica é, se você não venceu na sua casa, que era obrigação total, 100% sua, a chance de você vencer na casa do adversário diminui. E aí já fica meio que um discurso feito. Tipo, na nossa casa nós não vencemos, na casa deles a gente sabe que é difícil e tal, e tal, e tal. Sim, na sua casa você não venceu, e o que o adversário tem com isso? Você não teve qualidade para vencer, não teve competência para vencer naquele dia. O que aconteceu com o Palmeiras no jogo passado, e ontem o Corinthians não venceu, mas não perdeu. E ontem não precisava vencer, precisava apenas não perder, e não perdeu vencendo e ficando com o título. Vencendo a partida sem ganhar o placar. O placar foi o aliado, o de ontem com o do jogo passado. 1-0 no jogo passado, gol de Yuri Alberto. Ontem 0-0, permanece 1-0, campeão Corinthians, Marcelo. Olha, a parte negativa é aquele empurra-empurra, não é? Aquela questão da briga de jogadores. Olha, eu vi isso no Bavi, vi no Grenal, vi também no Vila Nova com o Goiás e ontem com Palmeiras e Corinthians. Tem em todo lugar, Marcelo, aquilo é normal, rotineiro, inclusive. Viu também no Brasil e Argentina, né? Só que no Brasil e Argentina, quando a Argentina não batia, o Brasil apanhava, é diferente. E no jogo dos estaduais que você citou aí, toda vez que o Palmeiras arruma uma confusão, os jogadores se envolvem. O Corinthians também, quando algum jogador se envolve na contusão, os outros companheiros também se envolvem. Os companheiros que eu falo, comissão técnica também, ou seja, é um só escudo. O que muda, às vezes, é o número da camisa. Mas o escudo sendo o mesmo, a empresa é o mesmo, ele sai em defesa assim, e eu acho justo que saia. O oba-oba, o empurra-empurra, o empurra pra lá, empurra pra cá, um dá um chutezinho aqui, outro chutezinho ali, um perde a cabeça mais, outros menos, mesmo sabendo que o VAR vai estar ali e que o árbitro pode ir lá no VAR consultar para ver o que fez, quem fez, o que com quem. O Palmeiras ontem correu e não saiu do lugar. O Corinthians não precisava correr tanto e ficou com o título, Marcelo. Agora, nessas confusões, eu nunca vi um dar um murro na cara do outro. É só empurrão, só aquilo ali. Dificilmente, na verdade, né, Marcelo? São os ânimos exaltados, cabeça quente. E normalmente os jogadores ficam assim. Os jogadores ficam assim, realmente. E a gente sabe que com os ânimos exaltados, os jogadores tomam decisões impensadas, digamos assim, e que podem os prejudicar no futuro. Até porque o jogador vai embora, o contrato dele vai vencer, o clube continua. E tem quem diga, Marcelo, que só se prejudica o jogador. Por quê? Porque o jogador, ele vai punido, foi expulso, pega alguns jogos de suspensão. Depois desse jogo de suspensão, ele ainda pode pegar uma multa financeira falando, ou de algum bem, de pagar alguma coisa para alguém, alguma instituição. E quando ele vai para outro clube, se ele for com a multa, ele paga a multa. Se ele for com a suspensão de jogos, ele vai ter que cumprir a suspensão de jogos. Ou seja, ele sai em defesa do escudo e ele individualmente se prejudica. Você briga, bate e apanha, você vai ser expulso, seu contrato acaba, você vai embora, mas no clube que você for, você também vai cumprir a suspensão que você levou daqui. Então, se você pensar um pouco mais, for mais racional, mais cabeça fria, você não toma ou não tomaria algumas decisões impensadas para nos prejudicar no amanhã.
Ô, Cássio, já me traga aí as imagens, as primeiras imagens, né, do jogão de ontem, onde o Corinthians sagrou-se campeão. Ali foi a primeira confusão que teve, não é? Ainda no jogo lá, olha, empurra, teve muito trabalho o árbitro de ontem da decisão entre Corinthians e Palmeiras. Enquanto as imagens seguem aí, Black, deixa eu mandar um abraço aqui ao doutor Alagoas, que é corintiano, Motozinho, companheiro nosso de rádio, também é corintiano, o Sérgio é corintiano e o nosso querido aqui, estava agora há pouco aqui dando entrevista, o vereador Zé Alberto, ele que é do PSB, também é corintiano, todo mundo feliz da vida, Black. Uma galera que você falou aí. Marcelo, o Corinthians, nos seus domínios, é muito difícil de ser batido, ainda mais numa final. Agora, vamos destacar aqui, Marcelo, 2 jogadores do Corinthians que, sinceramente, você vê na seleção dos seus países e você não vê com tanta qualidade. O Carrillo, por exemplo. O Carrillo é muito bom jogador, Marcelo. Conduz, ele é um jogador de passadas largas e você pensa que é lento. É o falso lento. Você vai roubar a bola dele e não rouba. Marcelo protege a bola muito bem. É um jogador que deu uma sustentabilidade muito boa para o meio do campo. A saída de bola do Corinthians com o Carrillo é muito boa. É um jogador que pensa bastante e que com as passadas largas ajuda muito com a rapidez da bola chegar no ataque, Marcelo. Agora, eu não entendi isso aí, ó. A gente tá vendo agora aí o pênalti marcado aí, ou seja, feito pelo Félix Torres. Volta um pouquinho aí, Cássio. Se possível, aí, volta aí o lance do... Olha lá. O cara dá um carrinho daquele, Black, por trás, dentro da área, pô. Irresponsabilidade total, Marcelo. Já tinha um amarelo. Sim. O Abel foi expulso no envolvimento dessa jogada. Mas o Abel foi expulso ontem injustamente. Porque ele estava cobrando, Marcelo, que esse jogador aí, o Torres, fosse ele tomar o segundo amarelo, que combinaria com o vermelho. Que aí seria o segundo amarelo que ele iria tomar. Exatamente. E o Abel reclamou tanto, com tanta veemência e com razão, que não foi ouvido pelo árbitro da partida. E o Abel, ele acabou sendo expulso. Você viu que ele dá a famosa voadora, Marcelo. Voadora por trás, pô. Quando ele deu a voadora, o Roque, ele estava em velocidade, disputando com o Vitor Roque. E o Vitor Roque, quando viu que ele deu a voadora, meteu o pé na frente. Presta atenção no lance, que quando ele voa na bola, o Vitor Roque mete o pé. Verdade. Então mete o pé pra quê? Pra que ele pegue o pé mesmo. E foi pênalti mesmo. E ele merecia, se fosse fora da área, não sendo pênalti, já merecia um cartão, Marcelo. Porque tem árbitros que nessa jogada já dá o cartão vermelho, porque o perigo é iminente. Um carrinho por trás, você não tem como se safar, não tem como sair. Por quê? Porque por trás é traição. Da traição nem Jesus se livrou. Então o cara dá um carrinho, eu não sei o que ele vai fazer, porque ele tá lá atrás de mim. Aí o cara dá uma voadora, podendo me impossibilitar de jogar futebol. 2 minutos depois, ele tomou o cartão vermelho. Olha, exatamente. Por uma entrada também dura. Muito parecida, só que foi um meio carrinho, não chegou a arrastar a bunda no chão, como a gente fala. Mas assim, há quem diga, Marcelo, que na base se ensina o seguinte: zagueiro joga em pé. Porque se você der um carrinho, você vai ter que levantar para começar uma corrida atrás do adversário que está com a bola. Se você estiver em pé e for driblado por ele, você tem a grande chance ainda, total, de correr atrás dele, de segurar pela camisa, pelo short, pelo braço, sei lá, pelo cabelo, dependendo do tamanho do cabelo. Você tem a chance de brigar pela bola quando estiver em pé. Mas se você der o carrinho, automaticamente você está no chão e vai ter que levantar para começar todo um processo, ou recomeçar. E nessa altura do campeonato, possa ser que o atacante com a bola já esteja apenas comemorando o gol que fez porque você deu o carrinho e deitou no chão. Tá aí mais uma vez o lance ali do pênalti, não é? Pênalti, claro. Cartão amarelo, 2 faltas ali, pênalti. Parece que tava meio que aéreo ontem. Olha para aquilo ali, o Félix Torres. Tava meio doidão ontem. Tava aéreo. Assim, e é um jogador, Marcelo, que dá uma firmeza para a defesa do Corinthians. Exatamente, velho. É um jogador de raça, muito forte, fisicamente falando. É um jogador que tem uma virilidade quando vai disputar os lances, as divididas. É um jogador que deu uma confiança pro torcedor corintiano, digamos assim. E na batida do pênalti, Marcelo, Hugo fez o que tinha que fazer. Hugo também voou na bola. Você vê que ele dá a passada pro lado esquerdo para fortalecer a explosão pro lado direito, que é onde o Veiga bateu. Veiga bateu onde normalmente o canhoto bate. Aquele tô falando como canhoto. Aberto, no caso, né? Isso, bate do lado direito do goleiro, que é o lado da sua perna. É verdade. Então o Veiga bateu, o explodiu pro lado direito da bola e pegou, defendeu. Naquele momento ali, o torcedor corintiano ficou mais confiante ainda que o título era dele, Marcelo. Cássio, me entrega. Já posso pedir, Cássio? Pronto aí. Olha o troféu lindão de campeão paulista 2025. São Paulo tem dono, hein? No futebol, que é o Coringão.
Eu já posso pedir o hino do Corinthians aí, Cássio? Cadê? Toca aí, Cássio, o hino do Corinthians para comemorar aí esse título de campeão paulista, né, 2025, o troféuzão lá. Presidente, pelo menos, todo mundo. Ali é aquele momento de muita alegria, né? Ave Maria, é o momento de, Marcelo, você olhar pro companheiro, bater na mão, bater aquela vela batida na mão, dar um abraço e falar, respirar, falar, estamos de dever cumprido. É o campeonato mais difícil do país. Esse realmente é o campeonato mais difícil estadual do país, o Campeonato Paulista. Um campeonato que reúne grandes equipes que são grandes de tradição e ainda com grandes elencos, com grandes condições, disputando realmente como grande. E as pequenas, consideradas pequenas do interior, todas muito bem arrumadas, tipo São Bernardo esse ano, tipo o Mirassol esse ano, tudo time muito... A Inter de Limeira muito arrumada, ou seja, a gente sabe que o Santos ficou fortalecido com a vinda de Neymar, mas o Corinthians foi o melhor, saiu na frente, foi irreparável a campanha do Corinthians. O Corinthians foi absoluto na sua campanha, mereceu o título, ficou, Marcelo, nas mãos de quem realmente mereceu o campeonato. Esse é aquele momento, só endossando aqui essas palavras, onde passa aquele filme dos treinamentos, né, das dores. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Naquela hora ali, a contusão que você... Dá um exemplo maior, o Yuri Alberto jogou com a clavícula lenhada. Lenhada, porque a gente fala lenhada porque a gente não sabe exatamente o que foi. A gente sabe que não tá 100%, mas foi pro sacrifício. Assim como lá em 95, Donizete, o Pantera, que fazia dupla de ataque com Túlio no Botafogo, foi pro sacrifício na final do Campeonato Brasileiro contra o Santos. E com o músculo posterior, que é o músculo da velocidade, o músculo que o atleta mais usa, principalmente o atacante. Não abriu mão de jogar a final, foi meio que mancando, mas jogou. E o Yuri Alberto já jogou machucado, sim, com a clavícula meio prejudicada, baleada, a asa baleada, como a gente fala. Verdade. Jogou o primeiro jogo, fez gol, inclusive o gol do título, e ontem jogou de novo, deu a parcela de contribuição. O Corinthians, o time de muitos lutadores, ontem o time que brigou, sabendo que tinha que alcançar um objetivo. O último título do Corinthians parece que tinha sido em 2019. 2019. E aí 20, 21 e 22, o Palmeiras veio reinando. O Palmeiras era o atual tricampeão consecutivo. O Corinthians ontem fez valer, Marcelo. O Corinthians tomou uma coisa que é dele, o Campeonato Paulista. Parabéns ao corintiano, parabéns ao time do Corinthians, Marcelo. Eu só conheço um palmeirense aqui em Itabuna, que é Rodrigo, né, o sobrinho do Luiz Carlos, que jogou no São Paulo. Só esse, que tá lá no grupo, lá, esperneando até agora. Digo. Só conheço esse. Então te digo uma coisa. Entendeu? Digo uma coisa. Você tá verde de raiva. Digo tá. Tá. Digo tá igual o incrível Hulk. Só te digo uma coisa. Vocês perderam o título. É verdade, não é? E perderam em casa, né? Eu falei assim, aí perguntaram, Marcelo, mas foi empate. Eu falei, não, o jogo, Marcelo, você 200 que é um cara... minutos foi 1-0 Corinthians. Você que tá perto de mim, possa ser que o telespectador não esteja vendo. Minha camisa tem um nome aqui, rapaz. Neoquímica, não é? Neoquímica lembra alguma coisa, Marcelo? Foca aqui, Cássio. Cadê essa câmera aqui? Neoquímica. Aqui, bota essa câmera aqui, essa aqui que pega aqui, ele de frente. Aqui, ó. A outra, não é? Que pega aqui o Black. O Black aqui de frente, ó. Olha aí o nome dele. Neoquímica. É o nome do nosso estádio, não é? Agora em mim aqui, deles. Agora aqui, em mim, pra ver aqui outra parte, nesse aqui. Pronto aí, ó. Coringão, campeão paulista. O Cássio, me deu um retornozinho aí. Cadê o hino do Corinthians, Cássio? Eu ia perguntar, não tem hino do Corinthians, não? Cadê o hino do Corinthians? Será que Cássio é palmeirense, rapaz? Cássio é palmeirense, não? Será, não? Deu um retornozinho aqui no ponto, porque eu sou aquele que não tem estádio. É verdade. Então o Coringão aí, olha, ontem quase 50 mil torcedores no estádio. 49 mil e pouco. Tudo de preto e branco. Exatamente. E continuou alegre na chegada e mais alegre na saída do estádio, Marcelo. Gaviões da Fiel, camisa 12 com P limitada. O torcedor corintiano ontem, como sempre, na verdade, sempre faz uma festa digna de time campeão, mesmo não sendo disputa de um título. E ontem, então, que o Corinthians disputou o título, o torcedor nas arquibancadas já fazia a festa. É encantadora, na verdade, a festa que o torcedor corintiano faz. O torcedor corintiano sabe fazer festa nas arquibancadas. E há quem diga que o jogador estando não tão bem dentro do campo, quando ele escuta o que está vindo das arquibancadas, automaticamente ele muda o comportamento dentro do campo, porque o torcedor corintiano não deixa seu jogador ir mal e continuar mal por falta de incentivo. Assim o jogador só produz mais, assim o torcedor só fica mais feliz, e assim quem ganha é a marca Corinthians, o Clube Corinthians, que da arquibancada vem o incentivo e de dentro do campo melhora o rendimento do profissional, Marcelo. É isso aí. Então parabéns à nação corintiana. Esse título já é o primeiro de vários que vem por aí, viu?
A gente tá pensando no brasileiro, na Sul-Americana. O que mais tem por aí? Copa do Brasil e por aí vai. Elas não gostam. Caixa para isso o Corinthians tem, né, Marcelo? Tem um time forte, um elenco que está se reforçando cada vez mais. E a empolgação momentânea agora do título paulista vai ajudar muito para que isso aconteça. Sendo que já amanhã começa o Campeonato Brasileiro, Marcelo. Verdade. E por falar em campeonato, vira a página aí, por falar em Campeonato Brasileiro, já temos aqui em mãos a primeira rodada. Bota na tela aí, Cássio. Os jogos do Campeonato Brasileiro amanhã. E só jogos bons, né? Porque já fala brasileiro, né? E já fala uma coisa, primeira divisão, ou seja, elitizado o campeonato, os melhores. E tem um ditado que diz o seguinte, que tem que às vezes separar os meninos dos homens. Isso, é isso. Aí quer separar time meia boca, não é? Time de prateleira alta. Verdade. Por isso que é primeira divisão em cima. Vai lá, Marcelo. Olha só, São Paulo Sport amanhã no Morumbi. Jogo que o São Paulo tem total responsabilidade com a vitória, Marcelo. Cruzeiro e Mirassol. É um jogo do Mirassol estreando na primeira divisão. O Cruzeiro cheio de contratações caríssimas, principalmente o Gabigol. O Cruzeiro tem que vencer e é obrigado a vencer, Marcelo. Jogo bom aqui, Grêmio e Atlético Mineiro. Jogão, Marcelo. Jogão, jogo de um atual campeão estadual contra o vice. O vice é o Grêmio, o atual campeão é o Atlético, campeão mineiro. Jogo de duas equipes hiper tradicionais. Que vença o melhor. Tendência de jogo bom, Marcelo. Fortaleza e Fluminense também amanhã. Jogo bom também, Marcelo. Dois tricolores, um carioca e um nordestino de Fortaleza. Tomara que tenhamos um bom jogo. Outro jogo aqui, Juventude e Vitória. Vitória vai até Juventude e Vitória. Vai lá em Caxias do Sul. Lá em Caxias. Naquele frio, buscar o resultado positivo, que na estreia é bom não perder. Se trouxer um ponto, é bom. Claro que os 3 é melhor ainda. Amanhã, para fechar essa rodada, a primeira rodada do Brasileiro, teremos Flamengo e Internacional às 21 horas. Amanhã, né, Marcelo? Também. Sabadão, primeira rodada, o Flamengo, o principal candidato ao título, que é o Flamengo, essa é a grande verdade. O Flamengo, em toda competição que entra como candidato ao título e cada vez mais se fortalecendo, fica mais favorito ainda. O Flamengo enfrenta um time bom, campeão estadual, o Internacional de Porto Alegre. O jogo é Flamengo e Inter ou Inter e Flamengo? Flamengo e Inter. O jogo é no Maracanã. Rio de Janeiro. Exatamente. Ou seja, tendência não, certeza de casa cheia. O torcedor rubro-negro também não deixa o Flamengo na mão. Nunca deixou e nunca vai deixar, porque o Flamengo está se fortalecendo cada vez mais. E essa força vem também do torcedor pelo mundo inteiro. Financeiramente, que ajudam através de parcerias, através de sócios torcedores. E também de pensamentos positivos que chega até você. Tendência de jogão, Marcelo. Beleza, então. Cássio, vem aqui para nós. Abre aqui a tela. No domingo, já confirmando aqui essa primeira rodada, teremos a equipe do Palmeiras recebendo o Botafogo em São Paulo. Que vinham sendo, Marcelo, os 2 protagonistas do Campeonato Brasileiro. Agora vão se enfrentar na estreia. O Palmeiras ferido pelo esse título perdido de ontem do Paulista, o estadual. E o Botafogo se reformulando e tempo para se entrosar. Não vai reclamar que não teve tempo para treinar o Botafogo. No domingo, o Vasco recebe o Santos em São Januário. É o Vasco permanecente do ano passado na primeira divisão. E o Santos que voltou agora. O Santos com a empolgação de ter o Neymar. Não sei se vai estar em campo. Porque o Neymar sofreu uma lesãozinha no músculo posterior de coxa. Por isso saiu da seleção. Foi cortado. O Santos tem a empolgação momentânea também do crescer de rendimento dos jogadores com a chegada do próprio Neymar. O Vasco dentro de casa tem a necessidade e a obrigação de vencer. É aquela história de futebol, Marcelo. Na sua casa, quem vence é você. O adversário pode vencer, mas você deixou de fazer a sua obrigação caseira. E no domingo, às 20 horas, esse jogo vai ser 20 horas. Sim. Na capital baiana, o Bahia recebe o Corinthians. Aí sim, 8 da noite, no domingo. Será que vai ter muito torcedor? O acarajé vai estar quente, Marcelo. Vai. E com a acarajé combina aquele líquido. A equipe não bebe. É em Salvador. Aí o dia todo o cara na praia. Aí coisa de campeão, né, Marcelo? Coisa grande, né? Coisa grande. Troféu, Aqui 2 troféus. aqui para o Brasil, não é? Vai parar o Brasil amanhã, o domingo, Bahia e Corinthians, às 20 horas. 2 torcidas que realmente sabem fazer festa. Aí se colocar a torcida do Corinthians comparada à torcida do Bahia para festa, o baiano já tem por si só o título de festeiro. O Corinthians fica em segundo plano nesse caso aí. A torcida do Bahia que vai prestigiar seu time, seu bom time, diga-se de passagem. Jogo bom, tendência de jogo rápido, tendência de jogo cheio de boas movimentações, de boas jogadas, porque todas as duas equipes têm muitos jogadores técnicos bons, Marcelo. E na segunda-feira, completando a primeira rodada do Brasileiro, teremos Bragantino recebendo o Ceará.
O Bragantino recebe o Vozão. Vozão, Vozão que voltou à primeira divisão. Tomara que tenhamos um bom jogo e que os clubes nordestinos, Marcelo, se saiam bem na primeira rodada e não só assim, na extensão nas outras 37. Ou seja, que façam um bom campeonato. Olha, dos 20 clubes, Black, ontem eu estava ouvindo uma rádio do Sul, né? E eles sempre fazem assim o prognóstico. Você acha que quem vai cair esse ano? Dos 20 clubes, enfim. Aí colocaram no pacote lá Mirassol, Vitória, Bragantino e Ceará. Né, Marcelo? A gente espera. É um campeonato que está por acontecer ainda. Normalmente, você tem as equipes. Normalmente, nas ideias, nas rodas de bola, falar de bola, você tem os possíveis campeões. Aí você ouve Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, vai brigar pelo título, Atlético Mineiro. Mas você tem sempre o Flamengo lembrado. Que o Flamengo entra, como eu falei aqui, Verdade. O Flamengo entra sempre na grande vantagem de ter a maior torcida do país, essa é a verdade, e de ter uma estrutura muito boa hoje, que leva os melhores jogadores para o clube Flamengo, fazendo um bom time, e hoje com um muito bom treinador. Um cara jovem que tem muito perfil da seleção brasileira. Que é jovem e europeu. Não é europeu de nascença, mas é europeu de convivência e de profissão. A carreira toda na Europa, Felipe Luiz. O torcedor flamenguista está morrendo de medo dele ser chamado pela CBF. Mas ele é inteligente, ele não vai querer não, que ele não gosta de bolo ruim, ele gosta de bolo bom. Se o Ronaldo fosse o presidente, talvez ele fosse. Voltando para o Campeonato Brasileiro, os direcionados, apontados como favoritos são esses, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, esses vão. E tem os apontados como possíveis rebaixados também, né, Marcelo? Verdade. Mas tudo isso são palpites. E palpite você pode estar completamente errado. É isso aí. Então amanhã começa a festa do futebol do Brasil, né? Que é o Campeonato Brasileiro. E com certeza aí as emoções vão até dezembro. Cássio, meu filho, vira a página aí, me traga aí. Amanhã e também domingo tem rodada da base. E a base é tudo, né? Copa Team, né? Copa Jogos Team. só lá. Olha só. Muitos jogos, Marcelo. Pensa aí, bicho. É muito menino, né, bicho? Muitos jogos, eu vou, com fé e permissão de Deus, amanhã eu tenho 2 programações para fazer, ocularmente falando, né? Tem uma peneira que um atleta nosso, um menino que treina conosco, Thiago, que é muito bom jogador, um menino que joga do lado do campo, mora ali no Vila Zara, muito bom jogador, Marcelo. Você acompanha às vezes os treinos dos Blacks, você já Verdade, viu, já conversamos sobre o Thiago. Thiago é um menino que merece uma atenção especial, é um filho de um casal batalhador também na cidade, é um menino que sonha bastante e que, acima de sonhar, se prepara. E aqui vai um recado para você que sonha em ser jogador de futebol ou qualquer outra área. Você tem que primeiro se preparar bem. Porque se você sonha em ser tal coisa, você se prepara para ser tal coisa, primeiro se prepare para depois sonhar. Eu acho que é assim. Eu sonho em ser jogador de futebol, mas você se prepara para ser jogador de futebol? Então passe a se preparar, porque você se preparando, você aumenta a chance do seu sonho ser realizado. Não pode ser propagado coletivamente, não. É individualmente. O meu treino faço eu. Se eu chamar fulano e ele não quiser ir, problema dele. O sonho meu não é o dele. A vontade minha também não pode ser a dele. A minha tem que ser maior, senão eu não chego. E mesmo assim, eu tendo vontade grande e sendo bem dedicado, às vezes ainda não consigo, porque assim é o destino. O que Deus tem para nós é nosso. De repente Deus não tinha aquilo. Falando da base de novo, Marcelo, continuando, a Copa Team, vale a pena se você estiver em casa, sei lá, ver, principalmente meninos. Eu gosto de ver menino vestido de futebol. Eu fico feliz quando eu vejo um menino passar na rua vestido de roupa do Siso, de roupa da ABB, de roupa da escolinha de Tato, da escolinha do Grapiúna. Eu fico feliz que eu sei que é um menino que sonha em ser jogador de futebol, que gosta do esporte. Isso eu fico muito feliz. Quando eu vejo a mãe conduzindo, o avô, sei lá. Tem um jogo aqui que é o segundo. Sim. De amanhã. Que horas? Eu tô vendo aqui, 8h50. Sim. Fraldinha. Fraldinha. Isso aqui é pra dar risada, né? É pra dar risada, é aí massa. teremos Juventude de Coaraci e ABB Academy de Itabuna. É de Itabuna. Fraldinha, já pensava. Marcelo, mas é muito bom. E aí você já tem a noção, você já tem a verdadeira noção da noção que os meninos têm. Por quê? Porque você pensar um menino de 8 anos, 10 anos, não sabe nem o que é bola ainda, você está enganado. Porque ele tem um treinador e hoje as plataformas que temos de olhar jogos na internet lhe facilita aprender muita coisa ocularmente. Você vê e tenta copiar. O verdadeiro curioso é o menino, porque tem a mente fria, fresca, não se preocupa com nada, tem tempo de tentar as jogadas que Cristiano Ronaldo tenta, que Messi, que Neymar, que José, que João tentam.
E aí você se surpreende quando você vai lá pela primeira vez, e aí volta a segunda, a terceira e assim consecutivamente, Marcelo. E sem contar que se na categoria mirim, alguém chegar lá e falar assim, ó, hoje aqui o jogo vai ser com 2 bolas, eles jogam. Jogam com 2 bolas. Não reclamam não. Não reclamam não. Se a bola for murcha, eles jogam também. Verdade. Não pode é futebol sem bola. Sem bola, é verdade. Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Obrigado você, telespectador da TVI. Hoje se encerra mais uma semana aqui conosco. Segunda-feira, se Deus permitir, tomara que sim, Senhor, estaremos aqui de Sem volta Deus. para falar daquilo que gostamos muito e que sabemos um pouquinho, chamado futebol, que é a paixão de nós brasileiros. É isso aí, final de programa, semana concluída com fé em Deus, graças a Deus, que vocês que nos acompanham, que tenham um bom final de semana e segunda-feira com fé em Deus, a gente vai estar aqui trazendo rodada completa da Série A do Campeonato Brasileiro. Vem aí, o Alerta Cidade, aqui pela sua TVI, ó, o homem tá batendo na mesa, hein? Um forte abraço e um bom final de semana.